Começa aqui mais uma edição do Viver Bem Guaíba. Eu sou a jornalista Paula Oliveira de Sá e o tema de hoje tem gerado muito interesse e também alerta na área da saúde. O uso das chamadas canetas emagrecedoras, como o Ozempic, Mounjaro e Saxenda. Esses medicamentos que imitam a ação de um hormônio natural do intestino foram criados para tratar o diabetes tipo 2, mas passaram a ser amplamente usados para emagrecimento, muitas vezes sem orientação médica. Com o aumento dos efeitos adversos, a Anvisa decidiu exigir a retenção da receita médica nas farmácias para a venda desses remédios. Nosso objetivo é esclarecer os benefícios, riscos e cuidados com esse tipo de tratamento. E para isso, recebemos hoje a doutora Jaqueline Rizzoli, endocrinologista do Hospital São Lucas da PUC, integrante do Departamento de Cirurgia Bariátrica da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, ABESO, e delegada da entidade no Rio Grande do Sul. Boa tarde, doutora Jaqueline. Seja bem-vinda ao programa Viver Bem Guaíba. É muito bom te receber aqui. Paula, muito obrigado. Boa tarde para todos. Eu sim me sinto privilegiada de estar sendo uma das primeiras entrevistadas nesse teu programa, uma pessoa que trabalha tantos anos na área da saúde e que merecia esse destaque. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, doutora. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, as canetas emagrecedoras, elas se tornaram muito populares, né, nos últimos meses, principalmente nas redes sociais. Para começar, o que são esses medicamentos e como eles atuam no organismo? Então, esse nome popular que se usa de canetas emagrecedoras nem é o mais correto, né? Na verdade, são medicamentos injetáveis para tratamento do diabetes e da obesidade. Essas medicações elas já começaram a ser desenvolvidas e estão no mercado desde 2011. Na verdade, os estudos prévios foram bem mais tempo do que isso, mas a gente já tem as primeiras que foram lançadas, que eram de uso diário e que se usava principalmente para tratamento de diabetes, entraram aqui no Brasil em 2013, né? Então a gente já tem aí uns bons 12 anos de experiência com o uso dessa classe de medicação. O que aconteceu, claro, é que elas foram aprimorando com o tempo, foram surgindo moléculas novas. Agora, a grande maioria são de uso semanal, o que torna muito mais prático, né? E tem dosagens diferentes. A dosagem para tratamento de diabetes é geralmente mais baixa e a para tratamento de obesidade é mais alta. E são medicamentos de muito boa confiabilidade. Eles causam poucos efeitos colaterais e costumam ter resultados muito bons. Por isso que explodiu tanto aí a divulgação e a procura por esses medicamentos. Entendi. E muitas pessoas ouvem os nomes comerciais, né? E elas confundem as substâncias. Qual é a diferença entre a liraglutida e a semaglutida? Elas têm o mesmo efeito? Na verdade, a liraglutida e a semaglutida são do mesmo fabricante, o mesmo laboratório. Só que a liraglutida, como foi uma das primeiras moléculas a ser desenvolvida, ela é para uso diário. É uma injeção que aplica todos os dias. Uma injeção subcutânea, uma agulha minúscula, a picada mal e mal se sente, mas o inconveniente é de seu uso diário. Daí o mesmo laboratório aprimorou a molécula e lançou, depois de alguns anos, a semaglutida, que se aplica semanalmente. Ela tem um efeito prolongado e aplica semanalmente. E agora ainda entrou no mercado esse ano a tirzepatida, que é uma junção de duas moléculas diferentes e com isso tem um efeito ainda maior, mais potência para perda de peso e para baixar os níveis de glicose. Então a gente tem classes diferentes que cada uma tem sua indicação e, óbvio, preços e custos diferentes também. Claro. E recentemente a Anvisa passou a exigir a retenção de receita médica para a compra desses medicamentos. O que motivou essa decisão, doutora? Os principais riscos do uso indiscriminado desses fármacos foi levado em conta? Então, isso foi uma batalha de longa data. A SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, e a ABESO, que tu falasse antes, que é a Sociedade de Obesidade, justamente para inibir o uso indiscriminado dessas medicações, porque qualquer um podia chegar na farmácia e comprar a dose que fosse e começar a utilizar.
né? E com isso, às vezes, ter efeitos colaterais bem importantes. A retenção de receita, ela entrou muito parecida com como entrou as dos antibióticos há alguns anos atrás. Não é um medicamento que cause dependência, não é um medicamento como as medicações psiquiátricas, neurológicas, que precisam de receita controlada para não ter um potencial de abuso, mas o controle é para justamente a pessoa ter a obrigação de consultar um especialista, consultar um médico e daí fazer o tratamento de forma correta. Até para evitar a automedicação, né? Justamente, porque era direto assim, né? A minha vizinha está usando, emagreceu, eu vou lá, compro, começo a usar. E daqui a pouco não se faz o ritual que é necessário de aumento lento e gradativo de dose e tudo mais. Daí a gente pode ter problemas. Com certeza. E os efeitos colaterais mais comuns para quem toma essas medicações, né? Então, toda essa classe, tanto o lira, quanto semaglutida, quanto tirzepatida, elas têm efeitos colaterais muito parecidos. A grande maioria são efeitos leves de trato digestivo. Então, náusea é o mais comum. Sentir enjoo, principalmente no dia da aplicação e nos 2 dias seguintes. Esse enjoo geralmente é leve e ameniza se a pessoa tomar água, comer alimentos não muito gordurosos, eventualmente usar alguma medicação para enjoo se for necessário. Menos de 10% dos pacientes têm queixas de vômitos eventuais, principalmente se exageram numa refeição e daí o alimento fica mais tempo parado no estômago e isso pode desencadear um episódio de vômito. Algumas pessoas se queixam de prisão de ventre, outras de diarreia. Também é em torno de 10, 12%, não é tão frequente. E, assim, queixas vagas de cansaço, porque tu começa a te alimentar menos. Às vezes a pessoa faz um intervalo mais longo sem comer, daí pode se sentir um pouco mais cansada. Mas, fora isso, não é um medicamento que interfere com sono, não causa irritabilidade, não causa dor de cabeça. Então, tem um perfil muito seguro, é bem tranquilo para ser utilizado. E quais os sintomas devem ser um sinal de alerta para o paciente suspender o uso e procurar um médico? Então, casos? Justamente, se a pessoa começou o tratamento e apresenta efeitos colaterais mais intensos, um enjoo muito intenso que me impede de me alimentar corretamente, ou tive episódios de vômitos 2, 3, 4 vezes no dia, ou começou com diarreia e não está suspendendo, não está desaparecendo depois de 24 horas, vamos conversar Sinal com o médico que indicou o tratamento. Vamos procurar ajuda para ver como manejar. A grande maioria das vezes isso se resolve com tratamento simples, mas é importante a gente ter esse cuidado. Sim. E tem alguma suplementação vitamínica junto? Daí é muito individual, sabe, Paula? Porque se a pessoa estiver realmente acompanhando com o nutricionista, fazendo uma dieta equilibrada, balanceada, estiver consumindo os nutrientes que a gente precisa no dia a dia, proteínas como carne, frango, peixe, ovos, leite, feijão, se a pessoa está comendo frutas, etc., dificilmente tu vai precisar de alguma suplementação. Né? Agora, claro, se a pessoa tem um perfil que tem muitas restrições, não aceita diversos tipos de alimento, daí, dependendo do caso, vai se fazer algumas dosagens laboratoriais e indicar se for necessário. Mas não é obrigatório, é só para alguns pacientes. Perfeito. E esses medicamentos são indicados para todo mundo que quer emagrecer ou em que casos eles são recomendados pela comunidade médica? Então, a princípio, a indicação seriam para pacientes com obesidade, ou seja, que tenham um excesso de peso. A maneira mais comum de avaliar isso é através do cálculo do índice de massa corporal, né? Então a gente pega o peso da pessoa e divide pela altura ao quadrado. Se esse valor der acima de 30 quilos por metro quadrado, a pessoa está em faixa de obesidade, ela teria indicação. E se o paciente tem sobrepeso, que é um índice de massa corporal um pouco mais baixo, mas já apresenta diabetes ou pressão alta, ou colesterol, triglicerídeos elevados, ou apneia do sono, etc., ele também pode indicar. Né? Mas claro que oficialmente não é uma medicação para ser usada pelaquela pessoa que está com peso normal, ganhou 4 quilos e quer eliminar esses 4 quilos em um
uma semana, né? Não é assim que funciona. Entendido. E existem grupos de risco para o uso dessas medicações, né? Por exemplo, histórico de pacientes com pancreatite, problemas renais ou até transtornos alimentares, né? Importante. Justamente. É bem interessante porque de todos os tratamentos, eu sou das antigas, né, Paula? Eu peguei a época que a gente estava no mundo das trevas com relação a tratamento de obesidade e a única coisa que a gente tinha era sibutramina e derivados anfetamínicos. Sibutramina ainda se usa hoje em dia, é um medicamento barato, eficiente, mas ele tem restrição para quem tem pressão alta, para quem já teve infarto, AVC, a gente tem uma série de controles. Os medicamentos injetáveis, esses que a gente está comentando aqui, a grande maioria é muito bem tolerada, claro, pacientes com doença renal grave, que fazem diálise ou que estão próximos a fazer diálise, não se pode utilizar. Paciente que tem cirrose, que tem doença hepática grave, também não. Né? Pacientes que já tiveram pancreatite, se a pancreatite não foi por pedra na vesícula que obstruiu o canalzinho ali e foi tratada e resolveu, se for por outras causas, a gente também não recomenda utilizar. E uma coisa muito específica que é o câncer medular de tireoide, que é um tumor raro de tireoide, que como essa medicação aumenta o nível de calcitonina, pode eventualmente recidivar ou ter problemas por causa disso. Mas para te ter uma ideia, o carcinoma medular de tireoide, ele corresponde a em torno de 0,2% dos tumores de tireoide. Então, é muito baixo, é um câncer que tem origem genética, então a gente geralmente pega vários casos na família. Então, são exceções das exceções. Quem tem problemas, por exemplo, de cálculo renal? Não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Claro, a pessoa vai começar a fazer uma dieta, muitas vezes até a vontade de tomar líquido diminui, né? Não sente tanta sede, e daí, se tu não está tomando líquido suficiente, pode voltar a ter uma crise de cólica renal. Sim. Então, é importante manter uma boa hidratação. Sim, mas isso pode acontecer em outros Em qualquer tipo de tratamento. Exatamente. Qualquer tipo de tratamento. E uma questão também que é meio polêmica, né? Que é comum a gente ver celebridades usando e indicando as canetas emagrecedoras como se fosse algo mágico e sem esforço. Esse é um outro grande problema que a gente tem hoje em dia, né? Infelizmente, as redes sociais, o Instagram, o TikTok, né? São fontes de informação que não têm uma peneira ali para dizer o que é certo e o que é errado, né? A gente vê muitos desses influencers, etc., pessoas magras com peso normal e que sugerem o uso dessas medicações. Não é para esses casos, pelo amor de Deus. E, obviamente, o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Pode ser que tu esteja usando algum medicamento, que tu tenha que modificar a dose, porque tu vai iniciar com outro. Então, é indispensável que antes de iniciar qualquer tratamento, a pessoa passe por uma avaliação médica, de preferência com endocrinologista, mas claro que eventualmente pode ser com um clínico, pode ser com um cardiologista, pode ser com um nutrólogo, mas que seja uma pessoa que está acostumada a trabalhar com esse tipo de tratamento. Até porque ele vai ser encaminhado, né? E que vai sugerir todo o acompanhamento multidisciplinar junto, porque óbvio que tomar só o remédio não resolve tudo, né? A gente precisa ter a adequação da dieta, precisa ter uma atividade física, principalmente com reforço muscular, a gente precisa ter mudanças na rotina que depois vão ser continuadas. Claro. E é verdade que algumas pessoas precisam usar por tempo prolongado as canetas? Existe risco de dependência, o efeito rebote de recuperação de peso? Como é que fica essa questão? A obesidade é uma doença crônica, né? Então, é uma doença crônica recidivante. Ela tem um componente genético extremamente forte. Então, assim como a pressão alta, o diabetes, que a gente vai usar medicamento e que não vai poder parar o medicamento, mesmo que a glicose esteja normal, que a pressão esteja normal, no tratamento da obesidade, isso também é uma verdade, né? Só que a grande maioria das pessoas, óbvio, com o passar do tempo, diz, esse remédio está caro, eu já perdi o que eu queria perder, eu acho que eu estou conseguindo fazer tudo bonitinho, então eu vou parar. Né? Efeito rebote não é um termo adequado para usar nessas circunstâncias. O que dava efeito rebote? Os derivados de anfetamina. Né? Os remedinhos que tinham lá na década de 70, 80, Inibex, Dualid, né? Que eram os comprimidinhos lá tarja preta, eles eram inibidores de apetite. Tiravam a fome totalmente da pessoa.
Aí a criatura comia uma maçã no almoço, tomava um copo de iogurte no final do dia. Super restritiva, né? Fazia faxina de madrugada porque ficava numa aceleração danada. No momento que tu retirava o remédio, a pessoa não mexeu no hábito alimentar, o apetite volta. Claro. E às vezes ganhava o peso mais rápido até do que tinha perdido. Essas novas medicações, elas não causam uma inibição total de apetite. O que elas causam é uma melhora da saciedade, uma diminuição do desejo de comer alimentos, né, que a gente sente mais palatáveis, assim, aquela doces, aquela fissura. A vontade de comer, eu não consigo comer um bombom, eu preciso comer 5. Então, com os medicamentos agindo no organismo, a pessoa consegue sentir saciada com quantidade menor. Então, consegue chegar e interromper a refeição no momento que a fome parou. Então, isso facilita muito. Por isso que quando se para a medicação, claro, tu vai deixar de ter esse efeito. Se tu voltar para o hábito anterior, tu vai começar a ganhar peso de volta. Com certeza. Mas não é uma recuperação tão rápida. Os estudos, por exemplo, com semaglutida, que fizeram durante 3 anos o uso da medicação, o ano seguinte que parou o medicamento, os pacientes tiveram recuperação de peso, mas eles recuperaram em torno de 50% do peso que tinham perdido. Ou seja, tinham perdido 23 quilos e recuperaram 12 quilos. Né? Óbvio que ninguém gostaria de recuperar esse peso, mas não é assim, voltei à estaca zero total. E a gente sempre pode reiniciar a medicação quando for necessário. Com certeza. Né? Você que está ligando o rádio agora, esse é o programa Viver Bem Guaíba. Hoje nós estamos conversando com a endocrinologista Jaqueline Rizzoli sobre o uso das chamadas canetas emagrecedoras. E qual é para a gente retomar essa questão da importância do acompanhamento médico durante o uso, né? É papel do endócrino avaliar o paciente se ele está apto para fazer esse uso. Acho que é importante a gente reforçar isso. Justamente. Para os ouvintes, né? Que eles precisam procurar um endocrinologista, o seu médico especialista, para fazer essa avaliação. Justamente, claro, eu vou te dizer assim que se a gente fosse atender todas as pessoas que estão usando esse tipo de medicação, a gente não teria horário no consultório nunca, né? Alguns colegas, o próprio ginecologista indicou, ou o cardio, mas o endocrinologista é a pessoa que tem mais experiência para tratamento de obesidade. Habilitada né? Exatamente para então, isso. É onde deveria ser o caminho inicial. E, sem sombra de dúvida, a parceria com o profissional da nutrição é muito importante e com uma atividade física bem feita. Então, esse trio é fundamental para a coisa dar um resultado sustentado a longo prazo. Porque senão, o que muitas vezes acontece, né, Paula? A pessoa começa o tratamento, perde peso, às vezes até bastante peso. Se anima. E se tu não tá fazendo atividade física, desse peso que tu perdesse, a pessoa reduziu em torno de 2/3 de gordura e 1/3 de massa muscular. E daí o corpo dela perdeu uma coisa muito saudável e importante, que é a musculatura. Com certeza. Daí daqui a pouco tu para o tratamento e reengorda, tu não vai ganhar aquele músculo de volta, tu vai ganhar gordura numa quantidade maior. Nossa. Então é muito importante que o exercício seja uma parceria desde o início do tratamento. Claro, às vezes a pessoa tem uma restrição física, ela não pode fazer determinado tipo de atividade. Vamos adequar o que tu pode começar fazendo para, com o passar do tempo, ir intensificando. Sim, tem vários tipos de atividade física. Sim, tem muita coisa que pode ser feita, mas é fundamental, é muito, muito importante. Isso é importante, tem que ter essa tríade, né? Principalmente para manutenção do resultado depois. Aquela pessoa que pretende parar de usar a medicação, né, que a gente vai retirar o medicamento, se não mantiver uma atividade física com regularidade e uma boa qualidade na dieta, a chance de recuperar o peso é muito mais rápida. E, doutora, quanto tempo em média, assim, esse tratamento? Claro, vai depender de cada paciente, mas justamente que mostram aí as evidências. Eu vou te dizer que menos de 1 ano é pouco. Eu acredito que para a grande maioria das pessoas, para a gente conseguir um bom resultado e ter um período de estabilização do peso, pelo menos 1 ano de tratamento é o ideal.
Mas a gente tem o problema do custo dessas medicações, né, Paula? alto. A gente não tem nenhuma medicação fornecida pelo SUS, né? E aqui no Brasil, os planos de saúde não cobrem também. Então, sempre vai ser o próprio paciente que vai ter que desembolsar o tratamento. E a média do E são do medicações valor, que custam na faixa de R$700 para mais, né? Os novos, agora a tirzepatida, 1.700, com dose baixa. As doses mais altas que vão entrar, se estima que vão vir por volta de R$3.000 por mês. Nossa. Então, acaba que a pessoa se motiva, se entusiasma, mas muitas vezes não consegue sustentar esse tratamento sim, pelo imagina custo. em média um ano. Sim. Tem que ter uma poupança. Tem que pra ter fazer uma... Claro. Conseguir. Claro que a ideia é que futuramente vai se vencendo o período de exclusividade, vai quebrando patente, vai se conseguir entrar outras medicações. A própria liraglutida, que é comercialmente a gente chama de Saxenda, né? Ele no mercado agora já teve a quebra de patente esse ano, vai entrar agora em agosto um produto de um laboratório brasileiro, que é a EMS, produzido aqui no Brasil para concorrer com tem muitos medicamentos genéricos. Justamente. Né? Então vai ser um avanço para a gente, porque provavelmente o custo vai baixar e vai ter mais gente que vai ter acesso a esse tipo de tratamento. Que maravilha. E pacientes com ansiedade ou compulsão alimentar, né? Eles devem ter atenção especial, usar esse tipo de medicação? Como é que é essa avaliação? Isso é uma coisa muito interessante, porque é muito comum essa associação, né? A gente ter a pessoa que... a gente tem perfis diferentes. Tu tem aquela pessoa que come volume nas refeições, toma um café da manhã bem pesado, almoço pesado e jantar pesado. A gente tem os beliscadores, que é um perfil mais feminino, né? Não como tanto na refeição, mas fico roendo fora de hora. Daí a gente tem o perfil de comer por ansiedade, tem o perfil de comer hedônico, que é a coisa do prazer. Passei na frente do mercadinho da esquina, senti o cheiro do pão de queijo, fui lá, comprei. Não interessa que eu não estava com fome. Comi 5 pães de queijo porque ele estava fresquinho. Né? Aqui no sul também, inverno, tudo justamente. Em volta então, mesmo. Mesma coisa que eu falei antes, assim como a pressão alta, o diabetes, às vezes exigem 2, 3 tipos de medicamentos combinados, o tratamento da obesidade às vezes exige frentes diferentes de tratamento. Então, as canetas de medicamento, a grande maioria melhora bastante a saciedade e o tempo entre as refeições que a pessoa consegue ficar sem comer. Mas a parte do comer por prazer, hedônico ou compulsão, às vezes a gente vai precisar associar algum medicamento específico para ansiedade. Daí a gente tem outros recursos para utilizar concomitante. E daí a gente vai conversar com o psiquiatra da pessoa, a gente vai fazer um tratamento em conjunto. Sim, a parte emocional, se ela tiver muito... descompensada, ela vai precisar de ajuda, senão tu vai te frustrar com o tratamento porque não vai ter o bom resultado. Se vai gastar, vai se frustrar. Esses dias eu recebi uma paciente minha que voltou depois de um tempo tratando, ela disse, esse mês eu não consegui baixar nada porque eu estava tão sobrecarregada que eu estava comendo sem fome, né? Então eu acabava comendo porque eu precisava de alguma coisa. O remédio faz tu diminuir a fome. Se tu tá comendo sem fome, tu vai comer igual, o remédio não vai estar te ajudando. Então tem que tratar a ansiedade para ajudar com que o tratamento seja mais de forma eficiente. holística, justamente. Né? Às vezes a gente precisa 2, 3 medicações para se associar. Olha só. E, doutora Jaqueline, como é que a senhora avalia esse fenômeno do uso estético e não terapêutico das canetas emagrecedoras, né? Um risco de banalização da obesidade como doença? É muito curioso isso, né, Paula? Porque isso, desde que o mundo é assim, né? Então, eu me lembro quando lançaram no Brasil a sibutramina, por exemplo, e o Xenical, né, o Orlistat. Quando lançaram o Orlistat em 1999, eu tinha terminado há pouco a minha residência, também o Orlistat não precisava receita e teve um bonde, porque saiu na capa da Veja, Verdade. né? Teve um bonde de pessoas comprando e usando por conta e passando mal, tendo diarreia, tendo efeitos colaterais horrorosos por causa disso. E muitas vezes a pessoa era magra, peso totalmente normal. Mas é que eu vou ir num churrasco, então eu já tomo remédio para não absorver a gordura. Gente, não é assim que funciona, pelo amor de Deus. É importante os ouvintes então, escutarem. Claro que a gente sabe que isso vai ocorrer, né? Por exemplo,
mulherio da nossa faixa de idade, assim, né? Menopausa, perimenopausa. 50 mais. Eu a vida inteira pesei 62 quilos, agora eu tô com 70 e não consigo baixar e tudo mais. Às vezes a gente vai precisar dar aquele empurrãozinho e ajudar com a medicação. Outras vezes a gente tem que trabalhar com a cabeça da pessoa que tu não vai manter o teu corpo dos 18 anos a vida inteira. Não é assim, né? A gente se exige e se cobra muito mais do que o que realmente representa para a saúde. A obesidade, sim, é um problema de saúde e que traz diversos problemas para nós. Mas o 1, 2, 3 quilinhos a mais, que às vezes estão dentro da faixa de normalidade, isso muitas vezes a gente tem que trabalhar com, o que eu posso fazer para melhorar? Claro. Melhorar o meu padrão de alimentação, evitar, por exemplo, bebida alcoólica é uma coisa que engorda pra caramba, né? E hoje em dia o pessoal às vezes bebe... de quarta a domingo, né? Segunda e terça eu não bebo nada. De quarta a domingo eu tomo todos os dias o meu vinho, a minha cervejinha, a minha espumante. Gente, é caloria que tu tá ingerindo ali. Exatamente. E que pode até diminuir na refeição, mas se tu tomar meia garrafa de vinho... tu vai somar no final do mês... Vai... Todos os dias, vamos dizer, aí acompanha com uma massinha. Isso, uma fatia de pizza, né? Óbvio. Então, essas coisas assim que a gente precisa. Mas será que eu não posso fazer isso uma vez por semana ao invés de fazer 4 vezes? Né? Sim, não precisa ser aquela restrição absurda. Não, nada deve ser restrição. Não, ninguém precisa ficar fazendo jejum intermitente ou dieta zero carboidrato. Vai dar um outro programa do jejum intermitente. Esse a gente volta aqui para falar depois. Exatamente. E muitas pessoas abandonam o medicamento quando atingem o peso desejado. Isso é seguro? Pode haver efeito colateral importante? Essa classe de medicamentos, ela não precisa de uma retirada gradativa, né? A gente tem alguns remédios que tu tem que ir diminuindo devagarinho até poder retirar, porque senão eles têm um efeito colateral ruim da suspensão da medicação. Podem ser retirados mesmo em dose alta abruptamente. Mas o que normalmente a gente recomenda, e eu faço isso muito no consultório, é a partir do momento que a pessoa atingiu o peso platô ali, que ela está bem, está se sentindo bem, e que pretende retirar, a gente diminui a dose, fica com uma dose menor e vai fazendo essa retirada bem devagarinho. Ou espaça o número de dias. Eu estava usando a cada 7 dias, a gente começa a usar a cada 8, a cada 9, né? Vai dando um intervalinho maior para que essa retirada seja melhor tolerada. Mas isso vai ser do perfil de cada pessoa. Cada paciente, né? Às vezes a gente vai tirar o injetável e vai deixar lá uma medicação para ansiedade, né, que seja mais em conta, que não seja um custo tão alto. Então, para cada caso, a gente tem maneiras de ajudar. Entendi. E a busca por resultados rápidos, né, e o uso de medicamentos sem supervisão pode levar a uma perigosa combinação para a saúde. Isso também acontece com pacientes em tratamento? Sem sombra de dúvida, não é uma coisa incomum a gente ver relatos de pacientes, às vezes até depois quando vão nos procurar, né? Eu tentei usar o remédio no ano passado, eu comprei por conta porque uma vizinha estava usando. A dose, por exemplo, da semaglutida que a gente tem que iniciar é 0,25 miligramas. 0,25 miligramas é 1/10 da dose plena do remédio. Por quê? Para amenizar efeito colateral. Daí, daqui a pouco, a pessoa diz assim, eu comprei a caneta de 1 miligrama porque me ofereceram na farmácia, porque estava com preço, com desconto, e daí eu apliquei 1 miligrama, uma dose 4 vezes maior do que a que deveria ter usado. Meu Deus. Teve paciente que já teve que ir na emergência fazer soro porque estava desidratado de vomitar. Sim, imagina. Né? Porque, óbvio, fez a coisa da cabeça dela sem saber, né, os riscos. Ou assim, eu quero ter efeito rápido, então vou usar já uma dose maior para poder emagrecer mais rápido. Gente, o remédio não queima gordura. Ele só faz tu comer menos. Exatamente. Então, o resto não tem é, que ser por conta não da é pessoa, termogênico que está lá queimando a gordurinha. Isso é o exercício que faz. Como é importante comentar sobre isso, né? Sim, porque às vezes tem isso assim, eu usei aquela dose mais fraquinha, mas achei que deu tão pouco resultado que daí na semana seguinte eu já aumentei. Por conta. Tu tem que usar 4 semanas uma dose para daí poder passar para a dose seguinte. Então, tudo tem um ritual que tem que ser seguido. Tem um protocolo, né? Justamente, para ter segurança. Bom, doutora Jaqueline, a gente vai fazer um pequeno intervalo e já voltamos para falar sobre esse tema que vem despertando tanto interesse das pessoas.
Voltamos com o segundo bloco do Viver Bem Guaíba, prosseguindo com a participação da endocrinologista Jaqueline Risoli, que vai nos trazer esclarecimentos a respeito do uso das canetas emagrecedoras. Ela também falará sobre os cuidados e os avanços nas pesquisas envolvendo esses medicamentos. A indicação é mais ou menos essa que eu falei antes, né? A princípio, a indicação em bula é pacientes com obesidade ou com sobrepeso que tenham alguma doença associada. Esses são os casos que vão ter mais benefício, porque daí tu tá realmente lidando com um problema de saúde que é causado pelo excesso de peso. Claro que, eventualmente, uma pessoa que sempre foi muito magra e teve um aumento de 8, 10 quilos de peso num curto intervalo de tempo, seja pós-gestação, seja porque teve um problema sério de coluna, ficou 6 meses, né, sem poder fazer atividade física e tudo mais, ela pode ainda estar dentro da faixa de normalidade, mas com esse ganho rápido de peso, tu até pode beneficiar ela usando a medicação para voltar para um peso um pouco mais baixo e depois fazer uma manutenção sem remédio. Então, também, tudo tem que ser individualizado, né? Claro. Não é para caber no vestido do casamento da amiga. Sim, que a gente vai usar a caneta. Ou verão, tá chegando o verão. Isso. Operação Verão. Quero perder 6 quilos em dezembro. Não é assim que a gente vai conseguir que o tratamento seja bem feito. E no caso dos pacientes bariátricos, como é que é feita essa Tu sabe que é muito prescrição? Interessante, Paula, porque assim, o paciente que faz cirurgia bariátrica, né, em torno de 25% dos pacientes, depois de 2 anos da cirurgia, começam a ter recuperação de peso. Então, 1/4 dos pacientes vão ter uma recuperação significativa. Uma coisa é tu ganhar 3, 4 quilos, que isso, só por a gente estar ficando mais velho, já vai acontecer. Outra coisa é começar a recuperar rapidamente esse peso. Nesses casos, a gente já tem estudos e trabalhos mostrando a eficácia dessas medicações. A gente pode utilizar, eu utilizo bastante, tem bons resultados, tem resultados similares ao dos pacientes que não são operados, mas também, mesma coisa, a pessoa tem que aproveitar a ajuda do remédio para voltar para aquele hábito correto do período de pós-operatório recente, que estava fazendo tudo bonitinho. Porque o paciente bariátrico, ele não vai comer volume, ele vai beliscar. Ele vai ser aquela pessoa que vai acabar reengordando por comer, né, bolachinha, pão, doce, refrigerante, bebida alcoólica, né? Então, isso aí passa com facilidade. Se essa pessoa for tentar comer um monte de carne no churrasco, não vai conseguir. Vai se sentir estufada. Né? Mas a gente tem esse recurso, sim. Bacana. É uma medicação que ajuda a retomar, às vezes, o peso que voltou depois da bariátrica. Perfeito. Em relação aos avanços, né, mais recentes das pesquisas com os agonistas de GLP-1, para além do emagrecimento, eles estão sendo estudados para outras doenças? Sim, é bem interessante. A gente já tem dados bem fortes com relação à proteção cardiovascular, né? Então, tem estudos mostrando tanto a semaglutida, e agora vai ser, até o final do ano, aberto o estudo da tirzepatida, que pegaram pessoas com obesidade e doença cardiovascular, já tinham tido infarto, ou AVC, ou terem problema de circulação nas pernas, utilizaram a medicação, conseguiram obter perda de peso e tiveram uma redução de 20% na chance de ter um novo infarto, ou um novo AVC, ou morte cardiovascular. Então, um benefício muito significativo. Tanto é que tem alguns estudos em andamento para pessoas que tenham doença cardiovascular, mesmo sem ter grande problema de obesidade, que o efeito da medicação possa trazer benefício. Né? É bem interessante mesmo nesse sentido. Melhora a apneia do sono, porque a pessoa emagrece, então diminui roncos. A parte articular, tem um estudo em pacientes que tinham artrose de joelho, mostrando, claro, daí o efeito principalmente pelo emagrecimento, pela diminuição de carga, da pessoa conseguir caminhar mais, ter melhor mobilidade, diminuir medicação para dor. Então, a gente tem várias coisas que vão sendo beneficiadas tanto pelo emagrecimento e alguns efeitos direto da composição da medicação mesmo. Que coisa bem boa. Saber bem que interessante. Tendo outras aplicações. E até vou te dizer que está muito em início de andamento, mas tem até algum estudo com Alzheimer.
Opa! Não se sabe se vai sair alguma coisa, mas E tem. tá tudo ligado com o intestino, né? Tem, Então, tem uns estudos aí com pacientes com Alzheimer. olha só. E em relação aos estudos com obesidade leve ou sem comorbidades, isso pode levar a novas indicações no futuro? Vou te dizer que isso não tem estudo. Pacientes com peso normal, por exemplo, a gente não tem nada de publicação nem estudo em andamento. Daí a experiência no dia a dia, né? Claro. Mas realmente não é para esse perfil, né? Não é para esse perfil de pessoa. Claro que, como eu falei, alguns casos pontuais a Sim. gente até pode indicar, mas daí tem que ser avaliado caso a caso. Exatamente. E existe expectativa de novas versões orais dos fármacos em vez das aplicações injetáveis? Temos sim, a gente tem uma medicação que já está no mercado, mas que a dose que ela tem no nosso mercado é para tratamento de diabetes, que é o Rybelsus, que ele é uma semaglutida oral, toma um comprimido todos os dias. Ele foi já estudado para obesidade, mas a dose máxima que nós temos aqui no Brasil é 14 miligramas. Para a obesidade, ele está sendo estudado na dose de 25 e 50 miligramas. Então, a gente ainda não tem disponível, está em fase final aí de estudos. E tem um outro medicamento que ainda não foi lançado em nenhum lugar também, que se chama Orforglipron, que também é via oral e que tem uma absorção até mais rápida, melhor do que o Rybelsus que a gente tem por enquanto, que não vai precisar jejum para tomar e tudo mais, e também com um ótimo potencial de perda de peso. Então, a gente tem coisas novas aí. E tem outros injetáveis que estão em fase final aí, com perfil de perdas de peso ainda maiores dos que a gente tem agora. E que bom que está popularizando nesse sentido, quer dizer, as pessoas vão poder ter acesso. Né? Sim, e torcendo para que com o passar do tempo o custo das medicações comece a se tornar mais acessível também, né? A gente consiga que esse custo elevado de toda a tecnologia que se usa para fazer esses medicamentos, com o tempo possa retornar de uma forma mais acessível para a população. E já tem alguma linha de pesquisa que tenta tornar os efeitos colaterais menos intensos, como no caso das náuseas, né? Que muitos pacientes acabam relatando. Tu sabes, Paula, que isso é uma coisa interessante. Assim, quanto mais o médico vai tendo experiência, melhor a gente lida com as situações. Então, é fundamental que o paciente, antes de começar a utilizar a medicação, saiba o que ele pode sentir. Isso né? é importantíssimo. Não pegar ninguém de surpresa. Então, assim, bom, se acontecer, se tu sentir que está ficando nauseado pela manhã, acaba atrapalhando, não consegue tomar o café da manhã, vamos usar nos primeiros dias um comprimidinho de ondansetrona, que é uma medicação que tem absorção rápida, a gente bota debaixo da língua, que se usa para quem vai fazer quimioterapia, essas coisas, né? Não dá sonolência, então usa, porque daí tu vai conseguir em 15, 20 minutos cortar aquela sensação do enjoo e vai poder te alimentar. Evita refeições gordurosas, evita tomar muito líquido junto com a refeição. Come primeiro, deixa para tomar líquido no final. Não tomar muito volume de bebida gaseificada. Então, a gente vai dando uns pulinhos do gato aí que vão facilitando. E, realmente, na maioria dos pacientes, esse enjoo, essa náusea, é nas primeiras aplicações. É passageiro. E quando a gente faz o ajuste de dose. Quando aumenta a dose, pode dar um pouco de novo. Fora isso, com o passar do tempo, a grande maioria não sente mais. Vida normal. Vida normal, é bem tranquilo. E a previsão para a liberação de novos medicamentos com tecnologia semelhante no Brasil nos próximos anos? Tu tinhas comentado, né? Justamente, eu comentei antes aqui que a gente vai ter agora, provavelmente no segundo semestre, já está tudo aprovado, a medicação que vai entrar do laboratório AMS. Eles têm já o direito de fazer a semaglutida também, mas se eu não me engano, a quebra de patente da semaglutida é no próximo ano, né? Então, que é um semanal também. E tem outras medicações para entrar no mercado, mas essas ainda não aprovadas pela Anvisa, ainda estão em fases finais de estudo. Mas para quem até alguns anos atrás só tinha 1 ou 2 tipos de medicamento, nossa, é um agora salto. tem entrado 1 ou 2 por ano, isso daí é a glória, né? A gente ter recursos e ter medicações seguras para poder utilizar e ajudar as pessoas com obesidade. Porque mesmo com todos esses tratamentos, segue aumentando a prevalência de obesidade no mundo todo. O que hoje é o índice aqui no Brasil de Nós temos obesidade? 30% da população adulta.
30% da adulta. 30% da população adulta tem obesidade e 62% tem excesso de peso e obesidade, né? Se a gente somar sobrepeso e obesidade. Ou seja, mais da metade das pessoas estão acima do peso. É muito alto. E as crianças também, né? É uma das doenças mais prevalentes no mundo todo. Exatamente. Né? Você que está ligando o rádio agora, esse é o programa Viver Bem Guaíba. Hoje nós estamos conversando com a endocrinologista Jaqueline Risoli sobre o uso das chamadas canetas emagrecedoras. Em relação aos principais mitos que os pacientes trazem durante a consulta, né? E que podem ser as dúvidas de muitos ouvintes. Eu gostaria que tu comentasses, assim, alguns mais prevalentes no consultório. Eu acho que isso a gente via mais no início, né? Agora o pessoal já vem assim, já sei tudo. Chat GPT. Mas tem, claro, por exemplo, tem preocupação, interfere com fertilidade, né? Será que não vai ter problema? Eu pretendo engravidar daqui a algum tempo. Super tranquilo, a perda de peso ajuda muito a melhorar a fertilidade, né? Então, é uma coisa que a gente até alerta as pacientes, olha, se não está usando um método anticoncepcional seguro, se tu não está pretendendo engravidar, começa a perder peso, vai ter mais, os ciclos ovulatórios melhoram, a pessoa tem mais chance de conseguir gestar, né? A gente tem pacientes que tiveram câncer, por exemplo, tive câncer de mama há 5 anos atrás, estou em remissão. Tem risco, se eu usar a medicação, de estimular ou de recidivar o câncer. Uhum. Todos os acompanhamentos que foram feitos até agora mostram que, melhorando a obesidade, a gente tem redução dos níveis de recidiva de câncer, principalmente mama, próstata, câncer de intestino, câncer de ovário. Então, é uma medicação segura para utilizar. Claro, tu não vai começar um tratamento desses no meio de uma quimioterapia, óbvio. Sim. Não é momento para isso, não queremos que o paciente fique pior, né? Mas a gente tem essa tranquilidade de, por experiência já, por estar há bastante tempo no mercado, a maioria dessas medicações, poder utilizar nessas circunstâncias especiais também, né? Então, outra coisa que muitas vezes a pessoa pergunta assim, mas se eu já usei uma vez, eu voltar a utilizar agora, vai ter efeito ou eu não vou sentir nada, né? Uhum. Claro que a primeira vez que a gente inicia um tratamento, tu sempre está motivado, exato, tu sempre está tentando uma coisa nova, o teu organismo está completamente virgem de tratamento, tu vais ter um resultado mais intenso no começo. É que nem academia, né? Mas não quer dizer que depois de ter utilizado uma vez ou 2 vezes, o efeito da medicação desaparece. Não, ele vai estar lá. Então, são medicamentos que podem ser reiniciados num momento que for necessário. Uhum. Então, não é assim, não, já usei, então agora eu tenho que ir para outro porque esse não vai me adiantar mais. Não, se ele foi eficaz, a gente pode tentar a mesma medicação novamente. Aí vai dosando... Sim, a medicação a dosagem, tudo direitinho. Como age no organismo? Isso é bem interessante, assim, os análogos do GLP-1, que são esses medicamentos, eles têm um efeito central no hipotálamo, que é lá dentro do cérebro, no centro do apetite. Eles diminuem a via que estimula o apetite, então eles agem na via da própria melanocortina, diminuindo o apetite, mantendo um período mais longo de sensação de saciedade, e eles têm efeito no pâncreas, melhorando a secreção de insulina, por isso eles têm efeito no diabetes, né? Quando se começou a pesquisar essa molécula, só se tinha a ideia do efeito pancreático, então foi assim... às custas de curiosidades até, os pacientes que entravam na pesquisa começavam a ter um bom controle glicêmico, mas perdiam peso. Dizem que estão com menos fome. Deve ser porque o efeito colateral é náusea, né? Mas não é independente da náusea. Daí se viu que tinha uma ação central lá nos estudos com ratinhos, com cobaias e tudo mais, e isso foi evoluindo. A tirzepatida, que é análogo do GLP-1 e do GIP, além do efeito esse lá no hipotálamo, ela também tem efeito no tecido adiposo, melhorando a lipólise, né? Então ela tem um efeito adicional a mais, ela mexe no glucagon, então a gente tem coisas que vão se somando. Agora está sendo estudado análogo de amilina, análogo do glucagon, a gente tem várias outras classes de medicação que vão agregando efeito e que daqui a pouco nós vamos ter agonista triplo, remédio que age em 3 locais diferentes, né?
Então, isso Qual seria esse resultado no momento que há? Ainda mais alto. A gente está com alguns medicamentos que estão chegando a resultados parecidos com o de cirurgia bariátrica. É impressionante. Assim. O problema é que a cirurgia bariátrica tu faz uma vez e ela permanece em ti. E os tratamentos, se tu para, com o tempo, tu pode voltar a recuperar o peso. Sim. Né? As pesquisas hoje, elas quanto tempo já os estudos clínicos já têm? Antes de entrar no mercado, qualquer medicação passa por no mínimo 5 a 8 anos de estudo, né? Eles têm que fazer estudo de fase 1 lá nos bichinhos, depois fazem estudo com voluntário sadio, depois eles fazem estudo com voluntário que tem o problema de saúde para titulação de dose, com a dose bem baixinha e vão aumentando, e depois o de realmente tratamento, que é os de fase 3. E além disso, quando já entrou no mercado, a gente fica com os estudos de vida real, né? Então, cada efeito colateral que aparece, a gente tem que tentar reportar para a empresa que produz o remédio para ver, olha, será que é relacionado ou não é? Então, a gente vai tendo esses dados alimentados ainda mesmo depois da pesquisa clínica. E isso é fundamental, né, Paula? Não dá para lançar a la louca um remédio, né? A gente já teve tantas coisas que entraram no mercado e foram proibidas depois, porque não foi avaliado num tempo tão grande ou algum grupo de risco que não foi incluído, né? Então, por isso que a gente tem essa tranquilidade, que a maioria dessas medicações já é utilizada há 5, 10 anos e com bastante segurança e eficácia. Quer dizer, o grande problema é a obesidade. O grande problema é a obesidade, é a gente conseguir controlar a doença, né? E é uma coisa nova também esse conceito que teve um artigo que a própria SBEM, a Sociedade de Endócrino, publicou no último ano, se chama obesidade controlada, né? Então, vamos pegar um exemplo. Digamos que é um paciente meu que tinha 130 quilos, ele fez, há 5 anos atrás, ele fez um tratamento que deu muito bom resultado, chegou a ficar pesando 90 quilos, e agora, depois de um tempo, essa pessoa recuperou e está com 110. Né? Então, ela tinha 130, foi até 90, está com 110. Tá. Esse peso que ela está agora, apesar dela ter recuperado uma parte do peso, ainda é considerado um excelente resultado. A pessoa está com obesidade controlada. Ela pode ainda estar com excesso de peso grande, mas ela não voltou para estaca zero, ela não está com todas as comorbidades que ela tinha antes. Sim. Então, é fundamental a gente sempre, na entrevista do nosso paciente, saber qual foi o peso mais alto que essa pessoa já teve, que tratamentos ela fez, que tipo de eficácia ela teve, né? A gente vê isso muito nos nossos pacientes da bariátrica. Sim. O paciente era muito pesado, perdeu 70 quilos. Daí ficou com um peso abaixo até do que era o esperado. E daqui a pouco a gente fala muito no feminino, porque a maioria das pessoas que procuram tratamento para obesidade, mulheres. 75% são mulheres, os homens não procuram tanto. E essa pessoa teve um aumento de peso, ela fica frustrada. Mas aquele aumento de peso pode não causar nenhuma repercussão para a saúde dela. Se ela está lá fazendo atividade física, se ela está se alimentando corretamente, isso não vai trazer prejuízo para a saúde, né? Então, o mundo não vai acabar porque eu recuperei um pouquinho de peso. O que a gente tem que ter é essa vigilância ativa. Olha, faz 2, 3 meses, eu não estou conseguindo controlar, eu não estou bem, eu estou numa fase de muita ansiedade, procura ajuda. Volta no psicólogo, vai lá na nutricionista de novo para resgatar algumas coisas, volta lá no endócrino, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, é uma maneira da gente fazer esse controle. Perfeito. Doutora Jaqueline, muito obrigada pela sua participação no Viver Bem Guaíba. Assim encerramos o segundo bloco do programa, que hoje tratou de outro tema importante para quem busca mais saúde, informação e qualidade de vida. Lembre-se, saúde é coisa séria e deve ser acompanhada por profissionais. Este programa tem caráter educativo e não substitui a consulta médica. Para diagnóstico ou tratamento, busque a ajuda de um profissional habilitado. O Viver Bem Guaíba fica por aqui. Voltamos na próxima semana com mais conteúdo de qualidade para a sua saúde e bem-estar. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes. Na técnica, Rafael Baldez. Produção e apresentação da jornalista Paula Oliveira de Sá. Gerência de Jornalismo e Esporte, Rafael Sequim. E direção-geral de Claudinei Girotti. Nos encontramos no próximo sábado. Até lá!